professora do Departamento de Sociologia aqui da Universidade de Brasília. Quero imensamente agradecer ao professor Joás, meu colega de departamento, pela oportunidade de estar aqui coordenando essa mesa. Quero chamar os nossos palestrantes e a palestrante. Vou começar seguindo a programação, chamando o Rafael dos Santos. Rafael é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor cultural do Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador. Membro do Conselho da Lumine, Cultura, Pesquisa e Ação Social, membro do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, ex-diretor de articulação do Grupo Cultural Afro-Reg, tem produzido muito livros, artigos sobre a área audiovisual, políticas culturais e cultura em geral, enfim, uma vasta experiência, e o Rafael vai estar conosco falando sobre economia política do audiovisual, Convenção da Unesco sobre a diversidade cultural e as políticas para o setor no Brasil, 2001 a 2015. Então, convido o Rafael para estar conosco nessa mesa. Chama na sequência o professor Pedro Alexander Cubas Hernandes. Pedro é historiador, professor de História e ensaísta, licenciado em História, mestre em Estudos Interdisciplinares sobre a América Latina, o Caribe e Cuba, pela Universidade de Havana, especialista diplomado em Cultura Cubana e doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia. Também convido, na sequência, a Nádia Cardoso. Nádia Cardoso é especialista, é graduada em Ciências Sociais, especialista em Direitos Humanos, mestre em Educação pela Universidade Estadual da Bahia e doutoranda em Cultura e Sociedade pela Federal da Bahia, dentre várias outras atividades, sua atuação no Movimento Negro da Bahia, enfim, e ela vai poder discorrer melhor. Então, eu vou pedir para que cada integrante da mesa tenha aí entre 15 a 20 minutos de fala, para que a gente possa ter o espaço para as perguntas e para o debate. Eu vou ter que fazer aquele trabalho chato de controle do tempo, então já peço minhas desculpas antecipadas e passo a palavra inicialmente ao... Eu queria até ver, poderemos inverter e ladies first? Pode ser? Não? Pode ser? Então, Rafael, seguindo a programação. Bom dia, pessoal. Para a gente não perder tempo, né, vamos fazer uma reflexão. Como vocês viram no meu currículo, além de professor universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu sou funcionário e especialista em regulação da Agência Nacional do Cinema, que foi criada em 2001, em setembro de 2001, no mesmo ano da Conferência de Durban, não foi? Foi. Né? Logo depois, teve a Conferência da Unesco sobre Diversidade, em 2005, não é isso? Mas, no entanto, às vezes a gente tem um certo estranhamento em relação à falta, à ausência de uma preocupação com políticas públicas da diversidade como um todo. Mesmo que o meu foco seja a questão racial, né? Mas vale para a reflexão como um todo. E aí, o primeiro estranhamento eu tive no dia da minha posse, 17 de fevereiro de 2011, a professora Cláudia Miranda estava lá, por um único motivo. Eu convidei o meu amigo e falecido cineasta Zósimo Bubu a comparecer à posse. Curiosamente, nenhum membro da diretoria colegiada da Agência Nacional do Cinema e nenhum dos servidores que lá estavam no dia da posse, né? Porque a posse é uma coisa solene, porque assim, carreira de Estado, aquele rapapé todo, cheio de, né? Como se fosse equiparado a gestor público federal, fiscal da Receita. E aí eu, subversivamente, quando fui tomar posse, tive que pedir palmas ao Zósimo, né? Porque é uma pessoa altamente respeitada e, assim, solenemente desconhecido numa agência que na época já tinha 10 anos. Né? E esse estranhamento, né, foi uma coisa contínua. Só que no audiovisual brasileiro, e aí a gente está falando mais do que cinema, é audiovisual, porque o nome da Ancine é impróprio, porque a Ancine regula toda a cadeia do audiovisual.
Para começar, o audiovisual no Brasil começou logo depois do cinema, quando os irmãos Lumière, né, lançam o cinematógrafo em Paris. 2 anos depois a gente já está tendo sessão de cinema no Brasil, 3 anos depois a gente já está tendo produção de filme no Brasil. Forma exígua e tal, inclusive produção de filme racista, tá? Que os filmes da época todos há cinema mudo brasileiro. Sobraram poucos, muitos se deterioraram, mas o que a gente pode observar é as mesmas questões. Negro fazendo papel de doente mental, pobre, ferrado, para não falar outra coisa, né? Tem um documentário feito em Pernambuco em 1927, vou ficar só devendo o nome para vocês, sobre a questão da ciência médica, que se passa no hospital psiquiátrico no Recife. Todos os pacientes negros, todos os médicos brancos, e ali está implícito sugerindo a questão da eugenia. E o audiovisual brasileiro tem uma eugenia simbólica. A revista Cinearte, que circulou na década de 1920, dizia bem assim: fazer um bom cinema no Brasil deve ser um ato de purificação de nossa realidade através da seleção daquilo que merece ser projetado na tela. O nosso progresso, as obras de engenharia moderna, nossos brancos bonitos, nossa natureza. De 1921 isso, essa revista era semestral, né? E aí, pessoal, quando eu comecei a fazer as minhas análises, né, que eu fui cair dentro dessa questão, eu observei o seguinte: o Brasil não tem nenhum acordo de coprodução com nenhum país africano. Mais de 80 acordos de produção com países europeus. Acordo de coprodução é fundamental, sobretudo hoje com a globalização, porque quando você tem um acordo de coprodução, a obra pode circular livremente no outro país como se o produto nacional fosse. Né? Então isso ajuda você a ganhar escala na disseminação do conteúdo audiovisual, fora acesso a recursos, etc. Bom, é verdade que com a América Latina e Caribe há alguns acordos bilaterais e acordos quadros para todo o continente, mas nenhum acordo e nenhuma produção com países de maior densidade negra, como Haiti, etc. Mesmo com Cuba, que a gente tem acordo de coprodução, né? Algumas coproduções até foram realizadas, mas muito poucas. E ainda assim, em governo com maior proximidade com o regime cubano, que foi a questão dos governos Lula e Dilma Rousseff. Né? Hoje em dia, né, nós temos, depois da Lei 12.485, que é a lei que regula o mercado de TV por assinatura, ou televisão de acesso condicionado, Lei 12.485 de 2011, né, nós temos o maior acesso de fomento direto para o audiovisual. O Fundo Setorial do Audiovisual foi criado em 2007, mas o grosso dos recursos começaram a chegar com a aprovação dessa lei, porque toda vez que vocês trocam o chip do celular de vocês, ou compram um chip novo, né, quando vocês pagam contas de serviços de telecomunicações, uma parte vai para o FISTEL, Fundo Setorial das Telecomunicações, e uma parte do FISTEL vai para o Fundo Setorial do Audiovisual, que hoje está em 800 milhões de reais e em 2021 estará em 3 bilhões e meio. Esses cálculos podem até ser refeitos por conta da recessão econômica, mas também não vão estar muito longe disso. Se tiver 1,5 bilhão, já está bom para cacete. Né? Isso é fomento direto. Fora o fomento indireto, que é pela lei do audiovisual, não confundir com a lei Rouanet. Né? O audiovisual possui uma lei mais generosa, que é a lei do audiovisual, expira em 31 de dezembro desse ano. Alguns artigos devem ser prorrogados, que expira não a lei, mas os mecanismos de fomento indireto, renúncia fiscal. O único mecanismo que deve permanecer é a renúncia fiscal para distribuidores de audiovisual e produtores canais de televisão. O investimento direto na forma de patrocínio ou mecenato, pela lei do audiovisual, deve cair. Mas aí o que se entende é que possivelmente essa lei pró-cultura, que vai substituir a lei Rouanet, vai contemplar também o audiovisual. Não que a lei Rouanet não contemple, mas é muito mais vantajoso pegar pela lei do audiovisual. Tá? E aí, gente, né, eu vou só, antes de avançar, vou só ler um outro trecho da Cinearte, porque existe uma coisa que eu chamo de eugenia simbólica, né, a eugenia imagética. Quando deixaremos desta mania de mostrar índios, caboclos, negros, bichos e outros aves raras, desta infeliz terra aos olhos do espectador cinematográfico? A revista está protestando contra filmes que fazem documentários ou abordam a realidade do indígena, abordam a realidade dos negros e tal. Vamos que, por um acaso, um destes filmes vai parar no estrangeiro. Veja bem, gente, essa revista era escrita por intelectuais da época. Tá? Além de não ter arte, não haver técnica nele, deixará o estrangeiro mais convencido do que ele pensa que nós somos. Uma terra igual a Angola, ao Congo, ou coisa que o valha. Viu, Joás, que está usando essa bata bonita aí? Viu?
Ora, vejam, se até tem graça deixarem de filmar as ruas asfaltadas, os jardins, as praças, as obras de arte, etc., para nos apresentarem aos olhos aqui um bando de cangaceiros, ali um mestiço vendendo garapa e um porunga a colar num bando de negrões se banhando num rio ou coisas de jaez, né? E aí vai, essas questões todas, né, gente? E vocês sabem que se diz a época de ouro do cinema brasileiro, foi o período das chanchadas e tal, só que às vezes a gente tem que registrar que o Grande Otelo recebia metade do salário do Oscarito. Nos cartazes ficava Oscarito bem grande e Grande Otelo em pequeno. Eu pude conviver com o Otelo, ele dizia sempre o seguinte: não existe papel indigno. O que existe é a dignidade do ator de tentar transmutá-lo. Eu tinha consciência de que muitos dos meus papéis eram pejorativos para a questão negra e eu tentava subvertê-los no meu humor. Ele tinha consciência disso, né? Ele não foi do teatro experimental do negro, mas ele era amigo dessa rapaziada. Quem conheceu o Otelo sabe que ele era extremamente culto, falava inglês, francês, era extremamente sofisticado, né? Nesse aspecto. E para encurtar, né, pessoal, para a gente chegar aonde eu quero, né, estou desconsiderando o período de ouro do cinema brasileiro, né? Só queria fazer um registro também. Ruth de Souza foi indicada para o Festival de Veneza pelo filme Cianô, moça, no papel de protagonista, de escrava, em que se ela tem 3 minutos de fala no filme, é muito, porque os protagonistas eram a Selma Duarte e a Eliana, né? Que é um filme que fala de negro, combate ao racismo, mas os protagonistas são brancos, né? E o mérito da Ruth de Souza é exatamente isso, essa capacidade de subverter, de inverter lógicas, né? Precisa ser estudado. Mas o cinema novo, ele tem, e aí vai aonde eu quero chegar para chegar na Ancine, né? Ainda que com algumas coisas críticas, né? O cinema novo e os precursores do cinema novo começam a abordar a questão racial de uma forma mais intensa, né? Nelson Pereira dos Santos com Rio Zona Norte, Rio 40 Graus, que ele é considerado o pai do cinema novo. Aí depois Glauber Rocha, a primeira versão de 5 vezes Favela, ainda que filmados por brancos, no olhar da favela, ainda que com alguns estereótipos, mas a gente, e eu não estou negando os estereótipos, né? Mas pelo menos uma preocupação maior com a questão racial de fato. A única exceção anterior a isso, vocês tomem nota que vocês acham isso no YouTube, é o filme Somos Todos Irmãos, de 1947, o Grande Otelo participa. Que é o primeiro grande filme a abordar a questão racial no Brasil de uma forma digna e grandiloquência. Não à toa, foi um filme que não fez muito sucesso na época, só um registro, tá? Esse filme, na produção do seu roteiro e na sua coprodução, contou com assessoria do Teatro Experimental do Negro. Não foi o produtor da obra, mas a sua colaboração. Mas por que eu estou falando de cinema novo se eu quero chegar na Ancine, Rafael? Está meio maluco? Não. A questão é a seguinte. Houve a 5ª resenha de cinema latino-americano em Gênova, em 1965. Vários cineastas e teóricos brasileiros exaltaram a questão do cinema novo, falar da questão racial brasileira, entre os quais Gustavo Dal e Orlando Senna. Por que eu estou falando deles? Porque Gustavo Dal foi o primeiro diretor-presidente da Agência Nacional de Cinema e Orlando Senna foi um dos seus diretores. E aí eu me lembro do que foi dito ontem, né? Uma coisa, citando o Guerreiro Ramos, uma coisa é o negro tema, outra coisa é o negro vida. Muitas vezes reconhecer que existe a questão racial no Brasil não é suficiente para você implementar políticas de equidade e de igualdade. Né? E lembrando que Gustavo Dal, assim, ele foi o estruturador da Agência Nacional de Cinema e Orlando Senna foi um dos primeiros membros da sua diretoria colegiada. E isso ela é de fundamental importância para a gente compreender onde a gente quer chegar. Uma pesquisa da UERJ, do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, GEMA, G-E-M-A-A, né? A cara do cinema nacional fez um recorte de gênero e raça e chegou a algumas conclusões. Como metodologia de análise, se trabalhou com os 20 filmes brasileiros de maior bilheteria em cada ano de 2002 a 2012. Né? Só lembrando a vocês que houve o cinema da retomada e após a criação da Ancine, houve uma produção em larga quantidade de conteúdo audiovisual. No caso da pesquisa, está falando de lançamentos em cinema. 20 lançamentos por ano é mais do que a época de ouro do cinema brasileiro. A época de ouro do cinema brasileiro, se lançasse 10 filmes por ano, era muito. Tá? A Atlântida produzia 2, 3 filmes por ano. Né? A Vera Cruz, 2 a 4. Né? A Cinédia, mais 1 ou 2, aí vocês fazem as contas. No ano que ultrapassa a curva, um pouquinho mais de 10.
Mas veja bem, apenas 2% dos 218 filmes nacionais de maior bilheteria lançados naquela época, e só lembrando o seguinte, 20 filmes de maior bilheteria é coisa pra caramba, porque na realidade a bilheteria substancial de filme nacional, se a gente tem 4 ou 5 por ano, é muito. Claro que eu não estou quantificando a qualidade da obra por isso, né? Mas, assim, então a pesquisa é bem generosa de tentar encontrar crioulo nesse negócio. Né? Ele teve filmes, né? Como Cidade de Deus, né? Teve filmes com uma quantidade grandiloquente de crioulo. Não estou discutindo o conteúdo do filme, calma. 2% dos 218 filmes nacionais de maior bilheteria são protagonizados por negros. Nenhuma mulher negra os dirigiu ou os roteirizou. Apesar de as mulheres pretas ou pardas, pela metodologia do IBGE, corresponderem a 51,7% das mulheres no Brasil, conforme o censo de 2010, as negras só aparecem em menos de 2 entre cada 10 filmes lançados. Aí, em geral, nesses 2 entre cada 10 filmes, aí são esses filmes. Quando vai falar de pobre, na cosmética da fome. Né? Veja bem, a metodologia excluiu documentário e filme infantil. Documentário, porque o importante é ver negro como protagonista em obra de ficção. E também filme infantil, porque é um outro segmento de mercado, haveria ruídos na questão da pesquisa. Então, a gente não está falando de documentário sobre candomblé, sobre umbanda, sobre escola de samba, até aí, percentualmente, talvez até aparecesse mais. Não é verdade? Né? E aí, gente, né? Outro dado. Atrizes pretas e pardas representam 4,4% do elenco feminino, contando, né, a empregada doméstica, a faxineira, e por aí vai, né, já computando isso. A representação do elenco é sempre limitada aos estereótipos associados, né, aquela questão da mãe, a questão do negro malandro, do bandido, né, todos os arquétipos e tal que a gente conhece, eu não vou analisar aqui por razões óbvias, até em questão de tempo. Né? E aí outras questões que a pesquisa levantou. 45% do elenco principal dessas produções, aí o elenco principal são os protagonistas, eram de homens brancos e 35% de mulheres brancas. Ou seja, mesmo na relação entre gênero branco, há uma desigualdade no protagonismo. E olha que tem filmes como Bruna Surfistinha, essas coisas todas, mas ainda assim, em termos de protagonismo, né, os brancos sobressaem. 15% eram homens negros e 4,4% mulheres negras. Claro que aí tem um resíduo aí, porque existem outros grupos, né? Aí tem minoritário negro. Não houve diretoras e roteiristas negros, já falei. Homens brancos foram 84% dos diretores e 69% dos roteiristas. 24% das roteiristas eram mulheres brancas, 14% diretoras brancas. Homens negros eram 3% dos roteiristas, 2% dos diretores. Já falei que mulher negra, esquece. Né? Tá, beleza. Claro que a gente tem algumas exceções hoje na produção de conteúdo, né? Estou me restringindo à questão do cinema, né? Por exemplo, um cineasta que veio da Casa de Cinema de Porto Alegre, que é o Jorge Furtado, que não é negro, e tem uma preocupação em ter um protagonismo de atores negros vindo de um estado de minoria negra, embora negros lá tenham uma militância grande no Rio Grande do Sul. Mas ninguém nega que é minoria. Aliás, no Rio Grande do Sul a gente até se assusta, porque o Rio Grande do Sul tem uma grande contingente de praticantes de candomblé e umbanda. Aí você vai no terreno de candomblé, só tem branco. E não necessariamente por ser do candomblé, o cara deixa de ser racista. Né? Mas aí, pessoal, né, como filmes como Meu Tio Matou um Cara, um homem que copiava, não por acaso, ele foi o autor do argumento da série Mr. Brown. Que, considerando outras séries ou minisséries que há por aí, é uma série substancial em termos dessa discussão. Né? Só que aí eu queria levantar a vocês algumas discussões que estão surgindo hoje, né? Que existe uma dificuldade maior para a gente dar continuidade à formação de diretores e roteiristas negros, e mesmo com as cotas, acho que hoje com as cotas a gente tem um maior número de gente formada em audiovisual, em ciências cinematográficas, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade de aumentar essa produção. E existe um processo de embranquecimento dos intelectuais do audiovisual. Pesquisem sobre Cajado Filho. Cajado Filho foi um grande roteirista das comédias da Atlântida. Cajado Filho foi roteirista, produtor, figurinista,
né? E ele trabalhou em mais de 40 produções da Atlântida, da Veracruz e da Cinédia, e, no entanto, a gente não fala dele. Pesquisem sobre o Cajado Filho, que eu acho que é interessante. Agora, hoje a gente também tem movimentos de resistência que não são visibilizados por essas políticas da agência, né? Hoje a gente tem um movimento de cineastas negras, de mulheres negras. A gente tem a carta, né, a Carta de Recife, né, que foi lançada em 2001 também, propugnando também maior participação de negros no audiovisual. Tem a Carta do Rio, de 2003. Tem o Dogma Feijoada, que foi lançado também em 2001. Né? E o Dogma Feijoada com toda uma discussão, né? Tem 7 itens sobre a produção desse elemento da questão da maior participação na questão da diversidade. E para não se dizer que não há nenhuma política pública, a Ancine acaba argumentando assim, mas a Ancine está preocupada só com audiovisual como mercado, audiovisual como arte e como diversidade, é a questão da Secretaria do Audiovisual do MINC. Pessoal, balela. Audiovisual brasileiro não dá retorno econômico, pessoal. E não é por isso que ele deve ser fomentado. Ele tem que ser fomentado porque é a nossa cultura, é a nossa língua, são as expressões. Isso é balela. Audiovisual brasileiro não dá retorno. E quando dá retorno contábil para o produtor por uma razão muito óbvia. Ele não usa o capital dele. É dinheiro público, seja pelo fomento direto ou indireto. Quando o lucro dá, é porque ele não teve que ter um retorno do capital investido. E mesmo no caso do fundo setorial do audiovisual, que existe um retorno para os cofres da União, o retorno não é de 1 para 1. A União bota 1, se o filme der retorno financeiro, de cada R$1 posto, 20 centavos volta. 20, 25, conforme o cálculo. E ainda assim, as cinecuras reclamam. Ainda assim, as cinecuras reclamam. Pesquisem sobre a Adélia Sampaio, foi uma grande cineasta da virada dos anos 70 para os anos 80. Ela produziu filmes como Amor Maldito, com participação da Vilma Dias e da Monique Lafon. Hoje ela está com 71 anos, não consegue mais fomento para produzir suas obras, sobrevive de dar palestras, workshops e trabalhar em empresas de publicidade. Foi uma grande cineasta, obras de grande conteúdo. Curiosamente, ela conseguiu só fomento, e veja bem, ela só conseguiu fomento público na época da ditadura militar. Sem nenhuma apologia à ditadura militar, tá? Estou me referindo à questão da Embrafilme. É porque na época havia o presidente da Embrafilme, o embaixador Celso Amorim, que tinha uma certa sensibilidade para determinadas questões, ou seja, a gente sempre dependendo da boa vontade individual. Mas aí, só para terminar, eu queria chamar vocês de uma reflexão. Porque a Secretaria do Audiovisual lançou recentemente 2 editais. Curta afirmativo, né? R$990 mil para dividir por 16 projetos, é muito pouco. E R$3.700.000 para o programa longa afirmativo para 10 filmes. Pessoal, um filme nacional, para ter viabilidade de ter sucesso, ser visto pelo público, comercializar, divulgado, não custa menos do que R$4 milhões. Assim, para ser um negócio bonito, né? Com produção, superprodução, digitalização, finalização, todos aqueles efeitos maravilhosos, não sai por menos de 4 milhões. No entanto, é um edital de 3.700.000 para se vira nos 30 para 10 obras, dá uma média de 370 mil. 370 mil reais, pessoal, é o valor para você fazer um bom documentário, mas uma obra de ficção, às vezes, não dá nem para fazer a pré-produção. Né? Então eu vou ficando por aqui, porque eu vou colocar nos debates, só queria deixar só algumas coisas evidentes, tá? Hoje a gente tem uma política de audiovisual, né, para cinema, mas para televisão também, por isso que a gente tem conteúdo nacional na TV por assinatura, por isso a gente tem a maior quantidade de canais de conteúdo qualificado nacional na TV por assinatura, várias outras coisas, por isso que houve muita resistência em reconhecer que a Ancine é uma agência nacional do audiovisual, até mudar o nome da Ancine para Ancinar, que esse mercado não deixou. Nós precisamos ter uma maior discussão da diversidade como um todo. O meu foco foi a questão racial, mas eu não estou negando as outras diversidades. Hoje a gente tem um cinema indígena aí, que até no Festival de Brasília agora fez muito sucesso, e a gente tem que reconhecer. O meu recorte foi o racial, mas longe de mim não reconhecer essas questões. Muito obrigado. Passo a palavra, então, à Nádia. Obrigada.
Bem, bom dia para todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer a Joase, aos organizadores desse evento aqui, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Joase, Nelson Malonato, Companhia Limitada, né? E trouxe elaborei um texto para apresentar aqui e vou lendo e dialogando com vocês. Bem, a entrada dos movimentos negros na disputa pela Universidade Brasileira, que só ocorre em final do século XX, e esse foi um dos temas da minha dissertação de mestrado, intitulado Juventude Negra, mobilização por política de ação de afirmação dos negros no ensino superior, orientado por Wilson Matos, que está presente aqui, onde eu constatei que essa disputa negra pela universidade no Brasil só ocorre a partir do final da década de 90, quando se realiza em Salvador um seminário, o primeiro seminário nacional de universitários negros, o primeiro CENIG. Então, por isso que eu estou considerando que a disputa negra pela universidade começa efetivamente em finais do século XX. Então, e a vitoriosa conquista do pleito negro por políticas de ampliação do acesso ao ensino superior, no início do século XXI, abriu uma agenda de descolonização do conhecimento no Brasil. Meu projeto intelectual e acadêmico, a partir de então, tem sido tornar visível a experiência de produção de conhecimento de negros e negras. Isso me tornou interessada em práticas político-culturais e intelectuais negras de descolonização do conhecimento, desenvolvida a partir das fronteiras do mundo moderno colonial. Nessa perspectiva, consideramos que o conhecimento crítico ao racismo, sexismo epistêmico, formulado pelos negros e negras brasileiras e expresso através de sua estética, cultura e política nos termos de Gilroy, pode contribuir para o enfrentamento do que Grossfeld denomina de privilégio epistêmico, ou seja, o cânone do pensamento das ciências humanas nas sociedades ocidentalizadas é constituída das experiências sócio-históricas de homens brancos de apenas 5 países ocidentais: Itália, França, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Consideramos especialmente que os saberes negros presentes nos terreiros de matriz africana, na política negra, nas rodas de capoeira, nas comunidades quilombolas, né, mas também no Cacuriá, que eu vi uma aula de mestre e mestra popular de Cacuriá no Encontro de Saberes essa semana, né, podem contribuir para a descolonização do conhecimento acadêmico no Brasil, pois são espaços negros de produção de conhecimento que, ainda que afetados pelos poderes coloniais, sua história de abandono pelas autoridades republicanas e democráticas a partir do pós-abolição, talvez motivados pela lógica do deixar morrer, os converteram em espaços de epistemologias de resistência. É nesse sentido que consideramos a crítica decolonial latino-americana estratégica para o Brasil nesse momento, pois se constitui como uma crítica ao eurocentrismo a partir dos saberes silenciados, pois subalternizado na América Latina, propondo uma perspectiva epistêmica que parta de lugares étnico-raciais subalternos para a formulação de uma teoria crítica decolonial. Tomamos o conceito de racismo, sexismo epistêmico dessa crítica decolonial para pensar o silenciamento de negros e negros nas universidades brasileiras. Grossfeld toma o conceito de racismo de Fanon como uma dominação de hierarquia global de superioridades e inferioridades sobre a linha do humano, para entender o racismo epistêmico como uma hierarquia de dominação colonial, onde os conhecimentos produzidos pelos sujeitos ocidentais, imperiais e oprimidos, dentro da zona do ser, né, e aqui a gente já entende o que é a zona do ser e a zona do não ser a partir da conferência do professor Malonato, é considerada a priori como superior aos conhecimentos produzidos pelos sujeitos coloniais não ocidentais na zona do não ser, diz Grossfeld. Tal racismo epistêmico tem a pretensão de que o conhecimento produzido pelos sujeitos pertencentes à zona do ser, desde o ponto de vista diretista do eu imperial, ou desde o ponto de vista esquerdista do outro oprimido ocidental,
dentro da zona do C, é automaticamente considerado universalmente válido para todos os contextos e situações no mundo. Como consequência, domina globalmente uma epistemologia imperial colonial que impõe seus esquemas teóricos, pensados para contextos muito distintos das situações da zona do não ser, e desconsidera a produção teórica produzida a partir desta. Mesmo a teoria crítica produzida na zona do ser, para a crítica decolonial, é insuficiente para compreender a experiência histórico-social de sujeitos posicionados na zona do não ser pelo racismo e que, portanto, vivem uma violência constante, como disse o professor Maldonado, um estado permanente de guerra, produzida por uma forte opressão racial. É a partir desse meu projeto de tornar visível a experiência intelectual de negros e negras como estratégia de combate ao racismo epistêmico no Brasil que me interessei, como Joasim, por Guerreiro Ramos. Oliveira diz que chegou até Guerreiro Ramos interessada pela questão nacional, tentando entender o que significa sua sociologia nacional. Isto me fez me perguntar sobre quando me despertou o interesse em conhecer Guerreiro. Lembro que participava de um programa de formação avançada de jovens pesquisadores em relações étnico-raciais de diferentes estados brasileiros e países no Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, no ano de 2003, que eu tive a feliz oportunidade de ser colega da professora Cláudia Miranda. Nesse curso tínhamos professores também de diversos estados do Brasil, de diferentes países, como o próprio Ramon Grosfo, Achille Mbembe, João Reis. Era uma aula da professora Giralda Seifer, que na época era professora adjunta no Departamento de Antropologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando um dos meus colegas discente apresenta seu tema de pesquisa sobre Arthur Ramos e se refere à crítica que Guerreiro fez a esse intelectual. Nesse momento, a professora Giraldo me interrompe e faz uma fala sublinhando que Guerreiro não era um sociólogo, cientista, mas um militante. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar desse tal Guerreiro Ramos. Fiquei incomodada com aquela observação da professora Giraldo, pois a sua narrativa, além de produzir uma interdição no interesse dos alunos e alunas em conhecer Guerreiro Ramos, já que não era um cientista, mas apenas um militante, configurava que mais tarde passei a entender como manifestação do racismo epistêmico, cuja uma das características é exatamente a instalação da dicotomia saber ativista versus saber científico, exacerbando a impossibilidade do conhecimento gerado pelos ativistas, inclusive com formação acadêmica, como o caso de Guerreiro Ramos, sólida formação acadêmica, né, ser considerado como científico, ou colocando-o na mais baixa hierarquia de cientificidade. Esse caso ilustra bem uma das formas como o racismo epistêmico opera nas universidades brasileiras e tem como efeito de poder o silenciamento de negros e negras no ambiente acadêmico. Estudando a produção intelectual de Guerreiro no momento, constato que essa sua exclusão da ciência social brasileira é mais grave, pois Guerreiro tinha uma sólida formação acadêmica, ingressou na primeira turma do curso de Ciências Sociais da Faculdade Nacional de Filosofia na Universidade do Brasil, recentemente criada, no qual se tornou bacharel em Ciências Sociais em 1942 e, paralelamente, cursou Direito na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, curso que havia ainda iniciado em Salvador, se formando em 1943. Além disso, Guerreiro possuía diversas experiências profissionais, tanto como sociólogo quanto no ensino da sociologia, além de escrever e publicar sobre diversos temas filosóficos e sociológicos desde os 17 anos ainda em Salvador. Schwartz reconhece a grande erudição e brilho intelectual de Guerreiro Ramos, exemplificando seu talento através da publicação de seu artigo sobre a sociologia de Max Weber, em 1946, na Revista do Serviço Público do Departamento de Administração do Serviço Público, DASP, o qual mostra que Guerreiro, já no DASP, havia lido e escrito sobre a principal obra de Weber, Economia e Sociedade, no momento que nem na França nem nos Estados Unidos ela era conhecida. Mas ainda assim, Guerreiro não pôde fazer carreira docente na Universidade Brasileira. Foi excluído e silenciado pela sua instituição universitária. Muitos autores que recentemente passaram a se interessar por Guerreiro falam uma solidão intelectual. Schwartzman
reconhece a solidão desse intelectual negro na década de 50 no Brasil, enfatizando que o trabalho intelectual de Guerreiro se deu de forma quase isolada, pois fora do ambiente acadêmico, não tinha sustentação institucional. Reconhecido como uma figura singular dentro do pensamento social brasileiro, no entanto, relegado durante muito tempo ao esquecimento da academia, ou mais do que isso, renegado, marginalizado, silenciado pelo establishment universitário brasileiro por décadas, Guerreiro vem sendo retomado após a republicação do seu livro Introdução Crítica à Sociologia Brasileira em 1995. A grandeza de Guerreiro Ramos reside exatamente nos motivos de sua exclusão da Universidade Brasileira. Oliveira, que eu considero que elaborou um dos melhores trabalhos sobre Guerreiro, reconhece isso ao afirmar que seu livro traz um sentido de homenagem a este intelectual que reagiu aos cânones da institucionalização das ciências sociais no Brasil e talvez por isso mesmo tenha sido esquecido, marginalizado e excluído do panteão dos cientistas sociais brasileiros. Também partilho com ela a sensação que tenho ao tomar conhecimento do legado de Guerreiro, sua capacidade de provocar surpresa e admiração, seu talento para levantar questões que estavam na ordem do dia e que se expressam nas indagações: que país é este? Qual o papel das elites intelectuais nessa sociedade? A coragem epistemológica desse Guerreiro provocou seu silenciamento. Teve a ousadia de propor uma ruptura epistemológica com a ciência branca europeia, ao defender, dentre outras coisas, a necessidade de uma ciência social engajada com as transformações necessárias ao Brasil pós-abolição, para a integração da sua maioria excluída, negra e pobre, nos processos de modernização capitalista que se iniciava nos anos 40 e 50. E a partir de sua inserção no TEM, Guerreiro produz a crítica mais ousada às ciências sociais no Brasil e que ainda hoje as desafia. Seu poderoso racismo epistêmico herdado de nossa colonialidade de poder nos termos de Quirrão. A minha formação como cientista social é testemunha do silenciamento desse intelectual genial, baiano de Santo Amaro, filho de negros pobres, criado com mãe lavadeira em Salvador, da década de 30, que ousou falar, mas pouco foi ouvido nas universidades brasileiras. Eis um magnífico exemplo da tese de Spivak. Esse subalterno ousou falar, mas não foi ouvido. Portanto, não pôde o subalterno Guerreiro falar nas universidades brasileiras. E hoje está falando aqui por uma atitude de verdadeiro combate intelectual ao racismo epistêmico brasileiro, porque, mesmo excluído da universidade, produziu conhecimento e publicou fora da academia. No Departamento de Administração do Serviço Público, DASP, na Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, que foi criado inclusive por ele, e que Ortiz defende que, até hoje, o pensamento mais emancipado que a gente tem no Brasil é a partir da influência do ISEB, né? E inclusive influência sobre Glauber Rocha e a estética da fome, influência sobre o teatro do oprimido, de Boal. Então a gente está falando de coisas muito potentes, né? Mas ainda assim, nunca ouvi falar de Guerreiro Ramos durante meus 4 anos de graduação em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, a qual ele mesmo ajudou a fundar. Só em 2016, no congresso de 70 anos da UFMA, realizada na própria Universidade Federal da Bahia, de 14 a 17 de julho desse ano, para pensar os rumos dessa universidade, aconteceu, entre os diversos eventos que compôs, uma mesa em homenagem a Alberto Guerreiro Ramos, no qual ocorreu o lançamento da reedição do seu livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira e a palestra do professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Nildo Urix, sobre Guerreiro, sua obra e trajetória. Esse, decididamente, foi um fato histórico na UFBA, pois pela primeira vez ocorreu um evento para a divulgação do pensamento desse santamarense, que é parte da história desses 70 anos da Universidade Federal da Bahia, porque, inclusive, ele foi catedrático por força da lei, por ter sido criador da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, nessa mesma faculdade. Já na abertura do evento, o professor e mediador João Almeida afirmou: um dos mais importantes intelectuais brasileiros que, indagando aos meus alunos se o conheciam, diziam: nunca ouvi falar, ou no máximo, já ouvi falar,
expressão que acredito significar que não querem assumir que nunca ouviram falar. Defendemos aqui que Guerreiro foi vítima do racismo epistêmico que caracteriza a Universidade Brasileira desde seu surgimento. Foi excluído, isolado, silenciado, devido a seu solitário pensamento descolonial já na década de 50 no Brasil. Guerreiro foi vítima porque demonstrou cientificamente, através da revisão que fez na teoria social brasileira, a existência desse mesmo racismo nos estudos socioantropológicos do negro no Brasil. Mas não apenas demonstrou, propôs ousadas alternativas epistemológicas de mudança. Guerreiro produziu uma epistemologia que considera que a produção de conhecimento científico só faz sentido em articulação com o compromisso político de mudança social. Isso fazia todo sentido no contexto de Brasil na década de 40 e 50, que há pouco tempo havia abolido a escravização racial, deixando uma massa negra entregue à própria sorte, fora da nova ordem nacional de consolidação do capitalismo industrial. Só que hoje, Guerreiro não estaria mais sozinho, senão no Brasil, pelo menos no mundo, pois a partir da década de 80, essa crítica virou escola através dos estudos subalternos, pós-coloniais e decoloniais, que enfatizam que o racismo epistêmico é estruturante das sociedades com história de colonização. A minha tarefa com Guerreiro se alia ao que Spivak considera ser a tarefa do intelectual pós-colonial, de investigar silêncios, pois assim como existe uma relação histórica entre a mulher e o silêncio, existe uma relação histórica entre os negros e negras e o silêncio no Brasil. Se a violência do racismo, o sexismo epistêmico torna o pensamento, o sujeito negro e a negra, invisível ou transparente, como parte da produção, como parte do processo de produção do subalterno, como aquele cuja voz não pode ser ouvida, a minha tarefa é questionar a inquestionável mudez das e dos intelectuais negros e negros, inspirado em Spivak, que nesse caso aqui é Guerreiro Ramos. Se a violência do racismo epistêmico nos impõe um epistêmico que torna a fala do subalterno negro e negra silenciosa, desqualificada, minha tarefa como intelectual decolonial é ampliar o número de falantes que atuam diretamente na produção do conhecimento como uma estratégia de subversão das estruturas de subalternização. Assim, nos termos dos estudos decoloniais, apresento a episteme de fronteira que Guerreiro Ramos colocando a sua diferença colonial no centro da minha produção intelectual. Eu tinha feito uma apresentação que iria repetir muito o que ontem, genialmente, Joasi apresentou aqui em relação ao que eu chamei de a desconstrução epistemológica das ciências sociais no Brasil por Guerreiro Ramos. Então, eu optei apenas em defender, como também me aliando a Joasi, que Guerreiro Ramos antecipou os estudos pós-coloniais e decoloniais em pleno, produzindo uma crítica potente ao racismo epistêmico em plenos anos 40 e 50 no Brasil, quando o pós-colonialismo e os estudos decoloniais ainda não estavam institucionalizados como campo, né? Por que eu defendo que Guerreiro Ramos antecipa os estudos pós-coloniais e decoloniais? Primeiro, porque criticou a importação das teorias europeias para pensar o Brasil e o negro, em plenos anos 40 e 50, né? Afirmou que quando importamos teorias da Europa e dos Estados Unidos, a gente está importando o imperialismo e está importando a violência epistêmica do imperialismo. Então, isso é crítica decolonial. Também porque apontou o racismo epistêmico das ciências sociais brasileiras, que ao tratar o negro como um problema, como um tema, como objeto, inventa um negro no Brasil. Estático, exótico, mumificado, problemático. Também porque foi o primeiro no Brasil a apontar a necessidade de estudo do branco. Numa tradição onde os brancos estudavam o negro, Guerreiro Ramos defendia a necessidade de nós passarmos a estudar a branquitude, né? Então, isso é potente do ponto de vista pós-colonial. Afirma um lugar negro de fala, imprescindível de ser assumido também, inclusive, pelos brancos mestiços que querem estudar o negro, se quiserem compreender o negro. Então, a proposta de Guerreiro é que
os brancos mestiços brasileiros, os brancos que no Brasil são todos miscigenados, portanto também negro, para estudar o negro, se assumam como negro, né? E só a partir desse lugar eles vão poder entender a condição negra e não contribuir mais para congelar o negro nesse lugar de problema. Afirma a imprescindibilidade de produzir ciência comprometido politicamente com a transformação da colonialidade presente na sociedade brasileira, porque nós já tínhamos abolido a escravidão, nós já estávamos independentes, e Guerreiro lê a sociedade brasileira como uma sociedade exatamente como define a colonialidade de poder, uma sociedade de independência sem descolonização, uma sociedade amarrada pela colonialidade. Então, ele defende especialmente a necessidade dos estudos sobre o negro no Brasil se dar de forma comprometida com a transformação social das suas condições precárias de vida. E, por último, aponta que é no ativismo negro que se vê, que é o ativismo negro que vem efetivamente exercitando o conhecimento descolonizado. E aponta que é o teatro experimental do negro que tem produzido teorias sobre o negro a partir de uma perspectiva decolonial. Então, por tudo isso, eu proponho que Guerreiro Ramos seja considerado fundador dos estudos decoloniais, se não na América Latina, os estudos decoloniais numa perspectiva negra, se não na América Latina, pelo menos no Brasil. Então, Guerreiro Ramos seria, como Fanon é para os estudos pós-coloniais e decoloniais, Guerreiro Ramos seria para os estudos decoloniais na perspectiva negra no Brasil. Muito obrigado. Alexander Cubas Hernandes. Tem que ser esse aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos pela sua presença. Também quero agradecer pela paciência de ouvir mi portunhol. Vou dar continuidade a esta corrente de gratidão ao professor Joace e também quero citar a Ramón Grosfoguer, que foi quem indicou o meu nome para Joace. Por eso yo estoy aquí y con la licencia de todos ustedes, yo quiero dedicar esta fala de hoy a mi amigo Ramón Grosfoguer, caribeño como él. Por favor. Então, imagínense cuántas cosas pasan por la cabeza de un historiador desestructurado como yo cuando le piden que escriba un libro didáctico de antropología. Acima disso, no es un libro didáctico para estudiantes de antropología, es un libro didáctico para estudiantes de otras carreras, tipo servicio social, por ejemplo. Hay un compromiso bien grande. Un libro didáctico, ustedes saben que tiene un fin, tiene un proceso de construcción importante, puede ser construido en cualquier nivel de conocimiento, sea desde el principio de ensino fundamental hasta la universidad. En la Universidad de La Habana yo estudié con libros didácticos feitos por profesores menos. No es un libro didáctico como aquel que me pidieron para hacer. O sea, era un libro didáctico también para hacer un apoyo temático para aulas a distancia. O sea, educación a distancia que
el uso de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me pidieron para hacer, todo eso pasó por la mi cabeza. Muchas veces en academia te dan una tarefa, más vos fica frustrado cuando percebe que la persona que te da la tarefa sabe cosa nenhuma sobre eso. Entonces, o estrés aumenta. Mas yo no digo para eso. Y ahí, eso fue lo que me pidieron que fizesse. Esa es la estructura propuesta. O sea, a simple vista no parece tan problemático. Es, digamos que, las herramientas internas de una ciencia social, llámese historia, antropología, filosofía, etc. O sea, todo esto que tenga que ver con cómo fue legitimada como campo do saber. Solo que, como soy historiador estructurado, un poco perturbado, yo dije, no, ahí está faltando alguna cosa. La siguiente, por favor. Y esa tarefa que fue ya cumplida, debidamente cumplida, ficó de ese jeito. Observen que el tema 1 es una simbiosis de A más B, aparte de lo que es o sea, cómo surge la ciencia antropológica. La segunda es prácticamente un pan diario de cada antropólogo, cuestiones teóricas y metodológicas. La tercera cae por su peso porque toda ciencia tiene temas y problemas a ser discutidos. Y lo que estaba faltando justamente era un lugar para explicar a esa turma que no es antropóloga, que no va a ser formada de antropóloga, que un país donde nacieron tiene una historia en la antropología. Ahora, Brasil me llama la atención por lo siguiente. Al igual que Cuba, ha sido objeto de estudio por Occidente varias veces. Vamos a comenzar con la literatura de viajantes. Por ejemplo, para el caso brasileño, a carta de Pedro Vaz a un rey Don Manuel de Portugal. Continuamos navegando un tiempo y llegamos al século XIX, a llegada de la corte de Braganza aquí en Brasil. Ahí llegan algunas misiones artísticas y tienen un francés llamado Jean-Baptiste Debré. También vienen otros. Ahora, resulta que ahí yo conecto a Brasil con Cuba porque el que fundó la academia en Cuba, en el mismo año que Debré estaba fundando la de aquí, se llamaba, era chará de él, Jean-Baptiste Vermeil. Ambos eran alumnos de Luis David, o sea, pintor del estilo neoclásico, pintor oficial de Napoleón. O sea, y lo dejo ahí porque me importa. Más después llega un século XX y ahí Brasil se le escapa a Cuba, se le va. ¿Por qué? Porque viene no solamente un convenio Bahía, Universidad de Columbia, asignado por Ángel Teixeira, que era secretario de Educación en esa época, que gobernaba Octavio Mangabeira. Sino que hay un proyecto global que es el proyecto UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO pertenece a Naciones Unidas, que es una institución intergubernamental. Vean, Brasil como libro de estudio es interesante y también como idea de trópico. Ahora, voy a abrir un espacio interactivo con ustedes. Voy a colocar una fotografía ahí. Yo quiero que todos ustedes, quien identifique esa personalidad célebre, o sea, una verdadera celebridad de la ciencia social, solamente levante la mano. Soy eso. ¿Puede ser? Por gentileza.
¿Quién es ese cara? ¿Quién conoce ese cara? Levante la mano. A ver, ¿quién conoce ese cara? A ver, a la 1, a las 2, a las 3, pronto. ¿Quién es ese cara? Sí. ¿Quién es? Díganlo. ¿Cómo? ¿Quién? Sí, Claude Lévi-Strauss. Esa foto es más o menos 1938 en algún lugar del interior brasileño que ainda no conozco. Esta persona. ¿Por qué yo coloco a foto de Lévi-Strauss? ¿Para dar un pago en él? No. No. O mi interés es simplemente a conexión de antropología brasileña con Europa, específicamente Francia. Independientemente que ya en esa época, o un poquito después de esa época, ya estaban llegando antropólogos norteamericanos de la escuela boasiana, particularismo cultural o culturalismo, como quiera Gilberto Freire, no me interesa, no digo para eso. Llegando aquí, y Bahía se torna uno de los centros importantes de hacer pesquisado. Ruglandes, Melvin Hetkovich, etc. Alumnos de Boas. Ahora, ¿qué acontece, gente? Único grande o considerado grande de antropología contemporánea este aquí. Framboas no veio, Marinovsky mucho menos. Y no vou falar de los evolucionistas. Então, só que esse cara, quando veio aqui, não era ninguém. Esse cavaleiro francês, mejor dicho, nacido na Bélgica, estudou 2 carreiras em Sorbona de Paris. Não terminou nenhuma. Más como en Francia es un lugar tan evoluido, tan culturoso, él se ha presentado a una prueba en la que fue considerado agregado o agregué, no sé francés, más agregué, o sea que él podía dar aulas en la institución, o sea en la red de ensino público de la Francia, más en zona de preuniversitario, nada de ensino superior. Mas él reconoce en sus memorias que una ligación mudó su vida, y esa ligación fue un convite para ir a São Paulo, donde abrió la UPIRA y el Centro de Ciencias Sociales, etc., cuyo rival estaba en otro lado de la ciudad, que era la Escuela Libre de Politología, cosas así. Entonces le vino aquí a la aula, junto con un gran historiador que fue después Ferdinand Braudel, que es muy interesante para la historia de largo alcance, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí, él se da cuenta que él puede comenzar su trabajo antropológico, consigue verba, antropología sin verba no es antropología, con todo respeto, y ahí se eternizó, se inmortalizó en esa fotografía, y hay varias. Ahí está también su esposa, también, etc. Ahora, peso outra ayuda de vocês. ¿Quién de vocês conhece cuántos artigos falam sobre o que Brasil aportou a Lévi-Strauss? ¿Cuántos vocês conhecem? A ver, me ayuden. ¿Cuántos? Como dicen na minha terra, quien cala, otorga. O sea, todo el mundo fala que Lévi-Strauss estuvo en Brasil, a influencia de Lévi-Strauss en la Academia Brasileira, tudo bem, mas ninguém até agora que você saiba, ou que eu saiba, teve coragem para dizer o que Brasil influenció a ese señor. Eso se llama perspectiva de colonial, se llama así. A ver, vamos a pensar que se llama así. Entonces, ¿qué acontece? Aquí viene, por favor, la siguiente. Cuando fecho a tarefa, ven algunas reflexiones como esta. La primera, o sea, es una grande conexión, correspondencia entre la Academia Brasileira
y oeste europea. O sea, una, vamos a llamarle una occidentalización permanente. A segunda, una cosa que bastante me machaca, una desconexión con América Latina. Gente, desconexión no significa desconocimiento. O sea, simplemente que no van juntas. O sea, la antropología de aquí parece que va por un lado y la que pasa en México, en Colombia y no sé qué, parece no va. Mismo que vienen estudiantes de otros países aquí a estudiar antropología, mismo así no va. Y eso es un problema. Y finalmente, una que está en antropología importante, una grande diversidad temática. Para poder hacer esta breve historia de Brasil, me apoyé en un autor llamado Salzano, que en el 2009 publicó un artículo donde él periodiza cómo él entiende la historia de la antropología en Brasil. La primera son los pioneros, siglo XIX, parte del XX. Ahí vos ve que la antropología brasileña fue fundada fundamentalmente por europeos, un dinamarqués llamado Lund, etcétera, alemanes que vienen bastante. Ahí más o menos te entra la época, ya entra la época de Miran Rodríguez también, que funda los estudios afro-brasileños. Después él coloca como segundo punto a Fundación da USP. En algún momento Chávez ahí fala de los norteamericanos que vienen para acá, franceses también, etc. Y por último él coloca desde la fundación de ABA, Asociación Brasileña de Antropología, hasta la actualidad, claro, actualidad de 2009. Lo que él no fala es que ya actualmente hay mucha diversidad de temáticas, por ejemplo, antropología de la alimentación, o sea, varias más. Entonces, para mí fue interesante, eso fue una conversa con mis ex profesores de UCA para que me ayudasen a reflexionar sobre esta última fase, que yo no la veía muy clara, y Salzano no me ayudaba. Entonces, me hacía falta, pero bueno, un diálogo con mis ex profesores para que me ayudaran a pensar. O sea, pensar, porque lo más lo hago es físico. Siguen, por favor. O sea, ese fue un libro que yo fiz. Ahora falo do livro que eu quero fazer. Eso es punto de reciclaje, porque me estoy reciclando, no siempre está se reciclando, se procurando, se aguijoneando, se dando tapas en la calle pasada y no sé qué va a hacer. Entonces, estos 7 puntos falan de aquí lo que yo quiero hacer desde lo que yo me estoy cuestionando si es o no una perspectiva de colonial. O sea, cada palabra que está colocada ahí está señalada, destacada en los textos que voy a colocar, que son de mi propia inspiración. Claro, también de muchas lecturas y todo. Siguiente, por favor. Están basadas sobre o que se puede entender como actitudes decoloniales. O sea, la comprensión realista de una actitud decolonial, o sea, es sabiendo todo problema que hizo Gerard. Gente, va a ser complicado que sujetos como nosotros, sujetos y sujetas como nosotros, a las 24 horas del día teníamos una actitud decolonial. Va a ser complicado. Eso cuesta, y a Claudia falou ante un tendido, eso custa, eso da trabajo, eso no da. Entonces, tenemos que conciencia de eso. Siguiente, por favor. En el caso de la segunda, o sea, ya eso levantó el profesor que estaba aquí ordenando de mañana. O sea, no da para usted pegar a la basura y tirar de vez todo aquello que Europa Occidental y Estados Unidos hicieron. Gente, você va a tirar la internet. Você va a hacer eso. Un Samsung, no. Você va a usar eso.
para llegar a hacer alguna cosa que preste. Entonces, debe haber una postura crítica. O sea, sí, esto está muy bom, sí, la internet es muy boa, mas se você não sabe utilizar a internet para algo que preste, então você está alienado. Siguiente, por favor. Então, essa atitude também pode ser uma oportunidade para cada um de nós. O sea, essa oportunidade é para crescer, para que esto sea bien dinámico, não seja chato, porque los chatos cansan. E então, ¿qué acontece? Pero eso está voltado para una espiritualidad y para una práctica cotidiana. ¿Para qué? Para negociar pela vida. Aquí ninguém quer morrer. A gente quer viver. Ya es algo que por pegar las armas para matar canalla, gente, passou. E estou falando eu que venho de uma isla que fez isso. Então, radicalismo está old fashion. A gente tem que negociar. A palavra de Deus tem que negociar para expolir. Siguiente, por favor. Outra coisa, a atitude de colonial não significa um dogma. Vocês sabem que o dogma é inconteste. Então, para que falar? Então, se você decide adotar essa postura, que é uma atitude perante a vida, então você tem que estar preparado para receber críticas e também para criticar algunos puntos fracos que pueda tener esa propuesta, porque ninguna propuesta humana es perfecta, mi gente. Por eso no es dogma, por eso es tan divertido ese diálogo, esa trocación, no en el sentido de la UFC, pero una trocación, una troca de ideas y de pensamientos y de espiritualidad, de cheros, etc. Siguiente, por favor. Ajá. Esta dedicada ahora sí con todo respeto. Gente, estamos muy preocupados aquí pela academia, etc. Más poca fala da base. O sea, ensino fundamental 1 y 2, ensino medio. En mi país sería primaria, secundaria y preuniversitaria. Gente, para llegar aquí, pasó por ahí. Entonces, si vos tenés un ensino de ese tipo, fraco, duele mucho. A mí me duele, por ejemplo, a ver, yo tengo aquí este colar, cortesía de una amizade. Tem gente que dice que esto es un mapa do Brasil, minha gente. Gente que tem viajado, que tem... E eu fico irritado. Como que é Brasil, cara? Você está olhando direito. Tem quem me dice, no, que Cuba fica en América Central. ¿Cómo que América Central? No, Cuba fica no Caribe. O mismo mapa que você estudei eu. É uma questão de repassar o conhecimento direito. Direito. Então, como você vai a ter uma atitude de colonial se você está fraco en cuestiones de conocimiento? Está complicado, ¿verdad? Siguiente, por favor. Con todo respeto. Todo respeto. Mas estoy viviendo aquí y me da mucha raiva cuando era profesor tener que corregir por supuesto mis alumnos cuando son ellos que deberían me enseñar a mí portugués, no eu a ellos. Si yo puedo leer y aprender portugués y escribir, ¿por qué ellos no? Llevan más tiempo que yo en esta tierra. No veamos aquí. ¿Lo entendí? Y este de acá, que acho que es el último, es la cuestión de si realmente ahí está preparado para superar ese estado de bárbaro y agresivo de colonialidades. Observen que digo superar y no vencer. ¿Ok? Mientras existan relaciones de poder, vamos a ver colonialidades, racismo, entonces historias. Entonces,
Se você quer ter uma atitude de colonial, você deve ter acesso ao conhecimento, a todo conhecimento, não só acadêmico, todo tipo de conhecimento. Se você quer ter uma atitude decolonial na questão do ser, você precisa conhecer o próximo como você próprio. Um conhecimento profundo de quem é você e de onde saiu você. E se você quer adoptar uma atitude decolonial perante o poder, lute, brilhe por ele. Agora, não permita que ele te domine, como tem dominado a los grandes dictadores da humanidade. Não pensem que Hitler, Stalin, Fidel Castro dominavam o poder. Não, o poder dominava eles. E esse poder dominava eles, era que governaram sempre sobre a base do terror. Isso não é dominar o poder, isso é o poder te dominar a ti. Você fica tão cego que você não vê. Então, para finalizar, abro outro momento de interatividade. Quero mostrar uma foto de família, que acho que vocês vão identificar de onde está essa fotografia. Se não sabem, pero perguntem. E continuamos a fala. Por favor, a última. Aí tem uma foto de família. Alguém consegue identificar de onde é essa foto de família? Exactamente. Essa é a foto de família, a única que encontrei na web do Departamento de Antropologia da USP. Então, Também já se aposentou, né? Então, bueno, esa fue la que yo encontré, no es la única, fue la que yo encontré, pero tengo varias en todo Brasil. Así que. Também bem estava na cota, se aposentou. No importa, tanto faz. No sale uno, pero entra otro. Eso es trocação. Ok, gente, muito obrigado pela sua presença.